Hoje eu vou trocar o mancal da minha máquina de fazer pão. Quer me acompanhar? Faz um tempo, a minha máquina de fazer pão começou a fazer esse barulho. Eu desmontei e descobri que o mancal do batedor está gasto. Fiz um remendo para que aguentasse mais um tempo até eu achar a peça para trocar. E é isso que eu vou mostrar hoje. O processo de desmonte da panificadora começa retirando esta parte que prende a tampa. Vou pôr a tampa de lado e remover os 5 parafusos da base. Eu anotei na base a data quando fiz o remendo no mancal. O que eu fiz foi girar para que gastasse do outro lado. Durou só 3 meses. Se a sua começar a fazer barulho, troque o mancal. Não adianta virar. Agora é preciso soltar os parafusos da parte de dentro, começando por esse na lateral que prende a resistência e depois os 8 do fundo. Eu vou ter que soltar um monte de parafusos para desmontar esta máquina. Quando você for desmontar esse tipo de máquina, recomendo que guarde os parafusos separados e anote de onde eles saíram. Assim fica fácil de montar de volta. Retirados os parafusos, preciso remover essa capa de metal. É só ir puxando de um lado para o outro alternadamente, verificando se alguma saliência não enroscou na carcaça, que ela sai. Leva um tempo e requer cuidado para não amassar, mas sai. Pela quantidade de parafusos e pela forma como essa coisa foi construída, eu imagino que não foi projetada para receber manutenção. Sem a capa, dá para acessar os encaixes internos que prendem a tampa da carcaça. Com a chave de fenda, eu desencaixo o fundo e as laterais para soltar a tampa. E antes de separar completamente a tampa, é preciso soltar esse cabo que liga o painel frontal à placa de controle do motor. Feito isso, a tampa sai e eu posso tirar ainda mais parafusos. Há 7 parafusos prendendo o mecanismo à base da carcaça. 5 deles são fáceis de remover. Os 2 últimos são mais difíceis pela proximidade com a placa de controle e o motor. E tem esses 4 apoios de plástico que devem ser postos de volta no mesmo lugar. É bom anotar de onde saíram. Da última vez que eu desmontei, tive dificuldade para achar a posição correta. Depois de encaixar o cabo de força, finalmente eu tenho o mecanismo na máquina. E o problema está aqui. Veja como essa polia joga de um lado para o outro. Para acessar o mancal, eu tenho que soltar a polia. Ela é presa por uma porca autotravante. Infelizmente, eu não tenho a chave correta para soltar, então vou usar alicate mesmo. A ponta do eixo é chanfrada, o que prende a polia e impede que ela rode. Para soltar é só ir puxando, já que a porca foi removida. Aqui, de novo, é preciso ter paciência para soltar a peça sem danificá-la. O eixo é preso no mancal por esta presilha, que sai com a ajuda de uma chave de fenda. E enfim, do outro lado eu consegui acesso aos 3 parafusos que prendem o mancal. São os últimos parafusos para soltar. Compare o mancal velho com o novo. A bronzina interna foi desgastada pelos anos de uso e o eixo fica frouxo dentro dela. Agora é só montar tudo de volta, começando por parafusar o mancal novo. Antes de pôr o eixo de volta, eu vou passar grafite nele e na bronzina para lubrificar. Como esta parte da máquina aquece enquanto o pão está assando, não adianta passar óleo ou graxa comum. Embora existam graxas especiais que podem operar em temperaturas elevadas, grafite é uma solução de mais fácil acesso. Quase todo mundo tem o lápis em casa. Ao colocar o eixo de volta, preste atenção nas arruelas de nylon que ficam de cada lado do mancal. Com o eixo no lugar, é preciso prender de volta a presilha com um alicate. É só encaixar e dar um aperto para que ela entre no lugar. Pronto. Agora eu coloco de volta a polia com as arruelas e a porca autotravante. Ao apertar o conjunto, é importante deixar firme para que não solte à toa, mas sem arrochar demais para não danificar a polia. Em seguida, vou colocar a correia. É só prender na polia menor e rodar a maior para que a correia encaixe no lugar. Agora, vou prender o mecanismo de volta na base da carcaça. Primeiro, eu encaixo de volta esses apoios de plástico e em seguida prendo o cabo de força. Eu havia soltado para poder lavar essa parte. Com o cabo de força já conectado na placa de controle, posso parafusar tudo novamente. Definitivamente, esta máquina não foi projetada para receber manutenção. O ponto de falha mais óbvio é justamente o conjunto do mancal, correia e polias, que fica no ponto mais inacessível do equipamento. Enquanto eu estudava essa máquina para poder dar manutenção, encontrei alguns relatos de pessoas que simplesmente cortaram o fundo da máquina para poder trocar a correia. Isso não faz meu estilo, mas dá para entender o que leva alguém a um extremo desses. Com tudo preso de volta, posso colocar a tampa. É preciso forçar um pouco para que encaixe novamente. Em seguida, vou conectar o cabo do painel frontal na placa de controle. Antes de pôr de volta a capa metálica interna,
Vou prender os parafusos da base para que a parte superior da carcaça fique firme. Assim, fica mais fácil de encaixar de volta a capa interna. O processo de encaixar a capa interna é o mesmo usado para retirá-la. Vai se empurrando de um lado para o outro até que fique totalmente inserida. Tudo pronto para colocar de volta a última leva de parafusos, começando pelo que prende a resistência lateral da capa interna, seguido pelos outros parafusos que prendem a capa à base do mecanismo. O acesso desses parafusos é bem desajeitado e eu preciso usar esse alicate de bico para posicioná-los antes de apertar com a chave de fenda. A resistência fica numa posição que atrapalha tanto a colocação quanto a retirada deles. O último detalhe é encaixar de volta a tampa da máquina e a manutenção está concluída. Agora vou fazer um pão para testar. Sucesso! A máquina funciona com muito menos barulho. Como você viu, dar manutenção para uma máquina dessas é algo bem trabalhoso, mas não é complicado. Dá para desmontar completamente usando apenas um alicate e algumas chaves de fendas em tamanhos variados. Isso conclui o nosso vídeo de hoje. Obrigado por me acompanhar até aqui. Se você gostou, curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal para receber um aviso sempre que aparecer novidade por aqui. Até a próxima!